Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso momento devocional. Eu me chamo André, eu sou membro da Congregação Cristo Redentor de Copacabana e Barra e eu vou conduzir esse momento devocional com vocês. Nós queremos começar com uma oração. Querido Deus, nosso Pai Celestial, pedimos que esteja conosco, capacitando-nos no meditar da palavra. Pedimos que cada um aqui presente possa levar consigo para suas vidas o alimento da Tua palavra. Amém. Nós seguimos então com uma leitura bíblica. O texto base que estarei usando para essa devoção é o texto de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 33. Lucas 14, versículo 25 ao 33. E ele será projetado aqui na tela de vocês. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir esta obra? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Até aqui a leitura. Este texto, se lido superficialmente, se lido uma vez só, sem o devido aprofundamento, ele pode ser interpretado de forma errada. Então, para evitar isso, nós vamos destrinchar esse texto aqui neste momento devocional. Eu não procuro esgotá-lo, apenas trazer alguns destaques do que ele traz para nós. Esse texto que nós lemos, além dele ser difícil, ele também é um texto muito rico. Ele é difícil, ele pode ter interpretações erradas, mas ele tem uma riqueza que, se for lido da forma correta, se for interpretado da forma correta, ele pode trazer para nós essas riquezas. É um texto que traz elementos atuais para nós, que nos ajuda a compreender o que Jesus está de fato falando, o que Jesus está comunicando àquelas multidões que estavam ao redor dele, o seguindo. O primeiro elemento que eu destaco do texto é justamente a ilustração que ele traz, ou as ilustrações. Primeiro, nós nos deparamos aqui com a construção de uma torre. É uma ilustração de um homem que quer construir uma torre. Jesus aqui ele é muito lógico. Ele diz que todo aquele que quiser construir qualquer coisa, construir uma torre, no caso aqui é uma torre de celeiro, né, para guardar grãos, para guardar alimentos da fazenda, precisa se calcular quanto que irá gastar nessa obra, quanto que vai precisar para construir essa torre. Caso contrário, se não tiver esse devido planejamento, a gente vê o que aconteceria o que nós vemos nos dias de hoje. O que nós vemos hoje são construções mal planejadas, construções que começaram a serem construídas, serem executadas, mas no final não teve dinheiro para terminar a obra, por uma falta de planejamento, por falta de recursos. E essa obra foi abandonada, ficando aquela construção inacabada, sem utilidade.
A segunda ilustração que nós temos é a ilustração de dois reinos. É uma guerra entre dois reinos. Novamente, Jesus aqui ele é muito lógico. Ele coloca na balança. Será que sem um devido planejamento, aquele rei com 10 mil soldados vai conseguir derrotar aquele com 20 mil soldados? Uma lógica diz que não, porque aquele que tem a maior quantidade também tem a maior força. Essa é a regra geral. E nesse pensamento lógico, Jesus ele quer fazer com que as pessoas raciocinem com ele. Ele quer que as pessoas façam os cálculos com ele. Ele quer que as pessoas pensem, reflitam consigo mesmos. Será que conseguimos ser discípulos de Jesus? Quer que façamos as contas. Colocamos ali no papel, de fato. Será que nós conseguimos ser discípulos de Jesus? Ser seus seguidores fiéis? O segundo elemento que eu destaco são justamente as exigências que Jesus traz às multidões, aquelas multidões que o estavam seguindo. Quem quiser ser o seguidor de Cristo verdadeiro tem que pagar o preço. Não é o preço barato, é o preço caro. Ele diz que se nós queremos ser seus discípulos, devemos deixar em segundo lugar nossa família, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, nossa casa, nossa vida, nossas propriedades, tudo que nós temos, para dar a prioridade principal a Jesus Cristo. E não em meio período, mas em período integral, 100% do tempo. É não colocar nada, nem ninguém, acima de Jesus Cristo. E amar a Cristo mais do que tudo, mais do que nossos pais, mais do que tudo, mais do que a ti mesmo. É como diz no primeiro mandamento. Devemos temer e amar a Deus com toda a nossa alma e entendimento acima de todas as coisas. Voltando ao primeiro ponto, será que de fato nós conseguimos ser seguidores de Cristo? Sejamos sinceros com a gente mesmo. Às vezes isso parece uma loucura. Racionalmente falando, é uma loucura. Deixar em segundo lugar a nossa família, a nossa vida, tudo que nós conseguimos ver, tocar, tudo aquilo que nos traz felicidade, que nos traz segurança, para colocar em primeiro lugar algo que nós não podemos ver, não podemos tocar. Racionalmente falando, isso é muito difícil de entender. E talvez com a nossa razão nós não conseguiríamos compreender isso. Mas veja a importância que Jesus está tratando do discipulado. Ele só faz isso porque ele é o próprio Deus. Ele só exige tudo isso das pessoas porque ele é o próprio Deus. Porque não se trata aqui de um político, não se trata de nada que seja deste mundo, mas se trata da própria divindade, do próprio Deus que se fez carne. Como Lutero diz, o Deus abscôndito na cruz, aquele Deus que é paradoxalmente revelado e oculto em Cristo. Aquele Deus que ocultou toda a sua glória para se tornar humano, para que Deus realmente pudesse se revelar a nós. É disso que está se tratando. É por isso que Jesus dá uma importância tão grande ao discipulado. E isso ele faz para que nós, eu e você, possamos ter um relacionamento verdadeiro com Deus, através desse discipulado cristão. O terceiro ponto que eu destaco é: nós já fomos feitos discípulos de Cristo. Ao fazermos os cálculos, nós percebemos que não conseguimos colocar Cristo como prioridade. Não conseguimos ser discípulos fiéis. Todos aqueles que querem ser discípulos de Cristo se deparam com aquelas exigências. E podem pensar: eu não consigo fazer isso, eu não consigo
ser um discípulo de Cristo. Mas a boa notícia é que nós já fomos feitos discípulos de Cristo. Nós já somos seus seguidores, seguidores verdadeiros. Não porque nós demos o passo inicial, mas foi Deus quem deu o passo inicial. Nós fomos enxertados na família de Cristo como filho e filha adotivo de Deus, através do batismo. Deus, no batismo, ele gerou a fé em cada um de nós. E a fé nos faz enxergar o Deus revelado em Jesus Cristo. Nos faz crer que, de fato, ele é a divindade santa e justa, que se despiu de toda a sua glória para se tornar um ser humano. E quando nós somos feitos discípulos verdadeiros de Cristo, nós colocamos como prioridade Jesus Cristo nos momentos mais difíceis da nossa vida, aqueles momentos críticos. Nós talvez não tenhamos isso muito aqui no mundo ocidental, mas no mundo oriental, sim. No mundo oriental, às vezes, diretamente a pessoa precisa escolher entre a vida ou a fé. Ela escolhe entre a sua vida ou a sua fé, por causa da perseguição direta que eles sofrem. Aqui no Brasil, pela graça do bom Deus, nós temos um Estado que tem uma liberdade religiosa, um Estado laico, em que nós não sofremos essa perseguição direta. Mas, ainda assim, nos momentos críticos da nossa vida, quando nós pensamos que o mundo está contra Jesus Cristo, o mundo é contra Jesus Cristo, nós devemos manter ele como prioridade na nossa vida. Por mais que nós tenhamos consequências por causa disso. E por isso que Jesus ele não invalida as leis, ele não torna inválidas aquelas exigências. Elas continuam sendo válidas. Porque essas exigências, essas leis, são um cuidado que Deus tem para nos manter conectados com Cristo, através desse discipulado. E agora eu os convido para refletirem comigo. Onde é que nós estamos colocando o nosso mais profundo amor e mais profunda devoção? Será que nós estamos dedicando as nossas vidas em coisas deste mundo, mais em coisas deste mundo do que em Jesus Cristo? Será que nós amamos mais a nós mesmos, a nossa família, as nossas propriedades, o nosso dinheiro, o nosso cônjuge, mais do que a Cristo? Será que nós colocamos os nossos interesses na frente de Jesus Cristo como prioridade maior? Jesus não está dizendo aqui que devemos deixar de lado as nossas famílias, a nossa vida, mas é uma questão de prioridade. Porque muitas vezes nós seguimos os nossos próprios interesses pessoais, da nossa família, mais do que Jesus quer de nós, como discípulo fiel, como discípulo verdadeiro de Cristo. Nós nem sempre conseguimos colocar isso em prática, né? O discipulado em prática. Isso é por causa do pecado. Por mais que nós fomos feitos discípulos de Cristo, nós ainda temos o pecado em nós. O pecado sempre nos faz voltar a nós mesmos, sempre nos faz voltar aos nossos próprios interesses e colocar a gente como prioridade. Mas nós não devemos nos desesperar por causa disso. Se serve de consolo, apenas uma pessoa conseguiu cumprir todas aquelas exigências, conseguiu ser o discípulo fiel do seu nascimento até a sua morte. Ele é o próprio Jesus Cristo e ele desistiu de tudo por nós. Ele se despiu de toda a sua glória, se fez carne, se fez um discípulo fiel de Deus, ele se fez obediente. O Pai planejou a salvação da humanidade e ele seguiu esse plano até o fim, quando ele disse lá na cruz: está consumado. Foi aí que Jesus Cristo cumpriu
todo o plano de Deus. E por nossas próprias forças nós não conseguimos cumprir essas exigências. Por isso Jesus ele já cumpriu a lei por nós. Ele cumpriu tudo isso por nós. Ele foi o discípulo fiel. Ele perdoou todos os nossos pecados. E nos disse: pegue a sua cruz e segue-me. Seguindo sempre o caminho atrás de Jesus. Ou melhor, sendo carregados por Jesus em seu colo. Ele que traça o discipulado cristão. Nós apenas somos carregados por ele. Isso não quer dizer que, outra vez, nós não precisamos cumprir essas exigências. É claro que precisamos, para nos mantermos conectados com Cristo. Pois o que seria de nós se nós depositássemos o nosso maior amor, mais profunda devoção, essas coisas que nos dão segurança e felicidade? Será que essas coisas têm solução para o nosso maior problema? O pecado, a morte? Será que tem solução? Ao olharmos para nós mesmos no espelho, o que nós enxergamos? Nós enxergamos um ser humano pecador. E ao olharmos também para os nossos irmãos ao redor, também enxergamos seres humanos pecadores. Então essas coisas elas não devem ser a essência do nosso ser. É o que Jesus está dizendo. São coisas da velha natureza, do velho homem, voltar a essas coisas. Colocar essas coisas como prioridade. Apenas Cristo deve ser a nossa prioridade principal, acima de todas as coisas. E a Ele nós devemos nos agarrar com todas as forças que temos, porque Ele é a única salvação que nós temos. E agora o último ponto que eu destaco é: nós temos o perdão. Cristo ele é o centro das nossas vidas, tanto como uma prioridade principal em amor e devoção, como também no perdão das nossas falhas. Ele é o Deus verdadeiro, ele é o centro das nossas vidas, porque quando nós conseguimos cumprir a lei, conseguimos cumprir alguma exigência que Ele nos traz, quando conseguimos fazer alguma coisa boa diante de Deus, é porque Ele mesmo faz em nós. Mas quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós falhamos, Ele também é o centro da nossa vida, porque é Ele que perdoa nossos pecados. É a Ele que nós vamos nos refugiar. É nele que nós vamos encontrar abrigo. Ele vai nos levantar, vai nos erguer, vai nos pegar no colo para nos carregar no discipulado cristão. É Ele que vai estar lá quando nós pensarmos nas nossas paixões pessoais em primeiro lugar, quando nós pensarmos nos nossos interesses, quando nós pensarmos sempre em nossa vida em primeiro lugar e quebrarmos a nossa cara, Jesus vai estar lá para segurar a gente no colo, para nos carregar. E quando Jesus diz: pegue a sua cruz e segue-me, Ele está nos levando a reconhecer que Ele é de fato o centro das nossas vidas. É dedicar o nosso maior amor e nossa mais profunda devoção ao único que é digno. É nos agarrarmos em Cristo com toda a nossa alma e entendimento. Porque a nossa única salvação é Cristo. Ele é o único que pode lavar os nossos pecados, Ele é o único que pode nos tornar santos. Ele é o único que tem o poder de transformar pessoas pecadoras, pessoas falhas, em pessoas capazes de cumprir a lei de Deus. Cumprir a lei de Deus que é santa. Ele é o único que pode apagar os nossos pecados diante de Deus, também quando nós não conseguimos cumprir a lei. E é por isso que nós sempre podemos manter a nossa fé, sempre devemos manter a nossa fé em Cristo, viva, alimentada na palavra, considerarmos Jesus como prioridade, não só considerarmos, mas vivemos Jesus como prioridade nas nossas vidas. E nunca esquecer que Ele morreu numa cruz para perdoar todos os nossos pecados, quando nós falhamos, quando nós caímos. Em nome de Jesus, amém. Cantamos um louvor a Deus, e o nome deste louvor é ao único que é digno.
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oremos ao nosso Deus. Ó Deus, nosso querido Pai Celeste, nós te agradecemos porque Tu nos chamaste para sermos Teus discípulos pela fé. Não só nos chamou, mas também nos tornou Seus discípulos. Pedimos, ó Deus, que o Teu chamado possa chegar a muitos neste mundo. Também te pedimos que estejas especialmente com cada um que está conosco nesta devoção. Pedimos que confortes os que sofrem e que Tu nos dê sempre a Tua sabedoria, a sabedoria da cruz. Abençoe a semana de todos nós, seja nos estudos ou nos trabalhos. Também pedimos que esteja sempre conosco, nos mostrando que as coisas deste mundo não podem ter a solução para o nosso maior problema, o pecado. Mas também nos mostre que Tu, ó Deus, é o Salvador da humanidade. Que Tu perdoa os nossos erros, nossas falhas, e só Tu pode nos fazer acertar o alvo, pode nos carregar no colo no caminho do discipulado. A Ti toda a honra e louvor. Amém. Da minha parte seria isso. No mais, eu desejo que todos tenham uma abençoada semana em seus afazeres, nos seus lares, nos seus estudos e trabalho. Sempre lembrando que Jesus é aquele que nos carrega no colo quando nós caímos para perdoar os nossos pecados. Também Ele é aquele que nos carrega no colo durante esse caminhar do discipulado cristão. Um grande abraço a todos. Uma abençoada noite.